29 de fevereiro de 2016. Data atual, hoje. Oportunidade única. Porque é um ano bissexto e uma segunda-feira, 29 de fevereiro, muito provavelmente, é a minha única palestra na Casa Esperança. Jamais fiz um estudo aqui de segunda-feira, 29 de fevereiro. E como o ano bissexto ocorre de 4 em 4 anos, até a próxima oportunidade de ter um 29 de fevereiro, segunda-feira, é muito provável que esteja estudando no mundo espiritual, na pátria, tenha retornado. 29 de fevereiro. 390 palestras, estudos. É a palestra que eu faço hoje aqui. Número 390. E eu fiquei pensando, esta eu jamais vou me esquecer. Em virtude do que eu vinha pensando quando eu vi que caía no calendário, no ano de 2016, no ano bissexto, ia cair 29 de fevereiro, desde que troquei a folhinha, joguei fora 2015, já pus 2019, nossa, 29 de fevereiro vai ser uma segunda-feira, eu vou estar fazendo uma palestra. Qual vai ser o tema, o versículo? E fiquei pensando, porque Emmanuel, a sequência dos nossos estudos, realiza 1616 estudos. 1616 estudos. Isolando mais de 1000 versículos do Evangelho de Jesus. Em 138 livros e 441 artigos de jornal. Qual deles? Aí eu fiquei pensando, depois de um tempo falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou, seja qualquer uma for, se tiver alguma relação ou não, com data, com dia 29 de fevereiro, com ano bissexto, não importa. Seja qual for, se eu ainda não fiz, porque estamos com 390 palestras e não repetimos os versículos, vai ser o primeiro estudo de Emmanuel. Ora, se ele entrar nessa linha, imagina que ele ia começar a se utilizar do médium Chico Xavier a partir daquele momento para fazer 1616 estudos em mais de 1000 versículos. Qual que foi o versículo que ele escolheu para ser o número 1? Porque o número 1, aquela pedra fundamental, aquela base, é de extraordinária importância. No Livro dos Espíritos, a questão 1 é que vai sustentar todas as outras 1018 que estão no Livro dos Espíritos como nós o conhecemos hoje. Que é Deus? Os atributos de Deus. A base que fornece a logística para toda a codificação espírita e o seu desenvolvimento na produção mediúnica de Chico Xavier. E aí verifiquei nos livros, nos 7 livros, entre os 138 livros, os 7 livros que concentram esses 1616 estudos de Emmanuel, que o primeiro livro foi o livro Caminho, Verdade e Vida. Começa nesse livro, Caminho, Verdade e Vida. A lição número 1. E quando eu vi o tema da lição número 1, falei, não podia ser melhor. Caí com uma luva, porque eu queria fazer algo especial que falasse do dia 29 de fevereiro, uma data. E o tema é justamente o tempo. Olha que coisa, né? Falar do tempo justamente quando se procura falar por causa de uma data, o tempo. E o versículo que Emmanuel isola é uma carta de Paulo para Romanos, o capítulo 14, o versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Caso, no contexto em que está esta carta,
significa aquele que dá importância, que valoriza. Paulo diz que existem os que distinguem dia de dia e aqueles que, para eles, todos os dias são iguais. Profunda reflexão. Existem pessoas que vivem uma rotina e que todo dia é igual a todo dia. Simplesmente aqueles objetivos mundanos, transitórios, as necessidades do que tem que fazer, e todo dia é um dia igual ao outro. E existem aqueles que distinguem os dias que são especiais, são diferenciados. Emmanuel, então, começa os comentários, suas reflexões, falando: a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam desta concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Pessoas que consideram que Deus tem o dever de oferecer o tempo, não entendem que o tempo é uma concessão do Criador. Existem aqueles que pensam que são donos do corpo, donos do planeta, donos dos homens, e aí, pena de morte, aborto, as famosas expressões, matar o tempo. O tempo é teu? Se não é teu, é um empréstimo. Se é um empréstimo, você está matando aquilo que te foi emprestado. Tempo é dinheiro. O tempo é teu? Não, é um empréstimo. Se é um empréstimo, você está cobrando por aquilo que está emprestado a você. E quem te emprestou? Que benefício leva? Contudo, a criação universal, patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É natural que, estando encarnados, tenhamos um tempo entre o berço e o túmulo. Só que, para que este tempo ocorra, alguns anos, algumas décadas, quase um século, alguns conseguem viver 100 anos, quanta coisa tem que ocorrer? Se o sol ficar um pouco mais perto, morre todo mundo, queima todos. Se o sol se afastar, também, todo mundo gelado. Se chover demais, inunda tudo. E se faltar água? E a questão dos vírus, bactérias, mosquitos? E a nossa economia? Petróleo, minério de ferro, os meios das nossas comunicações, os satélites atualmente, que transportam as informações e dados. Se começar a ver, vindo do espaço dos cosmos, algo novo que destrói todos os satélites, não dá mais para ficar nenhum lá. Nós tivéssemos que regredir na tecnologia. Teríamos uma infinidade de argumentos, de circunstâncias reais, que realmente possibilitam a nossa vida, o nosso tempo, como estamos utilizando, desfrutando essa concessão do Senhor, que forma essa harmonia na Terra. Um ajuste com muitas variáveis que nós nem temos ideia que são necessárias, que estão ocorrendo e que garantem a nossa possibilidade. Tudo concessão. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos sinais, nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas, simplesmente matando o tempo. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas
na esteira das reencarnações. Mata o tempo é dinheiro, só pensa nos interesses imediatistas, desencarnam, depois, numa nova oportunidade, reencarnam para continuarem o programa educativo, ou seja, é como ir na escola, ter lá 10 matérias, passar em 2 e 3, fazer 4 ou 5 recuperação e repetir todas as outras. Volta na escola, um monte de matéria, faz as que repetiu, faz as que teve a recuperação, e repete, não fica um técnico? E como é que está a nossa vida? Né? Consequência do planeta. Vamos fazer várias reflexões a respeito dessa palavra, desse significado, observando aqui e ali na doutrina a questão do tempo. Uma delas é o próprio o termo espiritismo e o tempo. O espiritismo, essa palavra, ela foi criada dentro de um certo tempo. Quando é que foi criada essa palavra? Quando? 1840? Quando é que foi criada a palavra espiritismo? 1857. Por que foi criada a palavra espiritismo? Quem criou? Allan Kardec, né? O codificador da doutrina espírita, o professor Rivaio, ele investigando aproximadamente uns 10 médiuns que estavam próximos lá em Paris, comparando as respostas dos espíritos por esses médiuns, depois organizando 501 questões, fez o livro. Aí ele não colocou o nome dele, ele usou um pseudônimo, Allan Kardec. O livro é dos espíritos, todo o trabalho, a orientação, os comentários, tudo era dos espíritos. Ele tinha que colocar uma ordem, dar os títulos dos capítulos, os números das questões, fazer algo da parte humana, custos, distribuição, venda, elaboração humana. Essa era a parte dele. Mas ele cria um termo novo. Por quê? Porque aquele conteúdo, aquelas respostas das 501 questões, tinha algo que era parecido com o que tinham as religiões, mas tinha algo que era muito diferente. Então ele usou a palavra que já existia, espiritualismo, espiritualista. Essas palavras, décadas, séculos, milênios, ela já existia, essa ideia daquele que acredita em algo além da vida. Anjos, demônios, espíritos, almas, reencarnações, transmigrações para nascer em corpos animais, certo ou errado. Mas espiritismo, exatamente, ele criou na publicação do livro, no dia 18 de abril de 1857, a primeira edição com 501 perguntas, na Galeria do Louvre, na loja 13, com o editor Dentudo. Criou um termo e ele começa o livro assim: coisas novas, palavras novas. Esse termo não existia. No entanto, nós podemos apreciar que existem pessoas, tradutores, editores de livros, que não conhecem esta realidade. Eu vivi uma experiência com a minha filha Ruby, que está com 23 anos, no momento está fazendo intercâmbio cultural, está lá em Lille, na França. Mas na sua infância, né, quando estava aqui em casa, conosco e tal, fez a evangelização infanto-juvenil aqui na Casa Esperança. E um dia passeando lá na igreja Nossa Senhora de Fátima, que nós fomos dar um passeio na Pugliese e tal, entramos na igreja, saímos e tal, ela foi para a banca que tinha lá perto da igreja. Ela sempre corria atrás das bancas, porque atrás de gibi, daquelas coisas japonesas que ele traz para frente, uns desenhinhos e tal, para comprar. Foi para lá. Bom, e depois eu fui atrás dela. Quando eu cheguei atrás dela, ela estava discutindo com a senhora da banca. E aí eu vi que elas tinham travado uma conversa, né? E que a mulher estava lá com a Bíblia, mostrando que Moisés proibiu o espiritismo. E estava escrito mesmo lá. E era surpresa com isso na vida, porque eu não sei qual foi o assunto delas, né? Mas saiu algo
que ela fazia aqui, frequentava a casa espírita, era espírita. E eu tirei ela daquela conversa, tal, expliquei que a senhora está saindo. E aí eu tive que explicar para ela como é que isso pode estar acontecendo. Como é que Moisés poderia usar na sua lei, nos seus textos, uma palavra que só iria ser inventada, só viria ao mundo mais de 1000 anos depois. Então quem colocou o termo na Bíblia, né, ou fez por ignorância, não sabe o que é espiritismo, e colocou numa ignorância, ou fez por dolo, né? Errou assim, não, eu quero, quem mostra a Bíblia, fala que é a palavra de Deus, e que Deus proibiu o espiritismo. Na realidade, o que Moisés proíbe é no mesmo sentido que nós também falamos, estamos alinhados com Moisés. Moisés não queria que as pessoas ficassem entrando em relação com os espíritos de qualquer modo, sem conhecimento, com fraude, judiando das almas dos mortos, por interesses comerciais, por leviandade, por curiosidade, de modo inconveniente, gente doente, criança, que não sabem as coisas sérias e sagradas, porque todas as leis que ele trouxe foram na influência dos espíritos. Os 10 mandamentos foram os espíritos que forneceram para ele no Monte Sinai. Espírito Emmanuel, na produção mediúnica de Chico Xavier, deixa bem claro, expresso, né? E não foi só um, foram vários. O tempo inteiro ele se relaciona com espíritos, na sequência das pragas. Só que ele tinha uma ciência de recolhimento, de prece, um conceito, uma ética, uma técnica. Ele, com um certo grupo, de se relacionar com os espíritos de uma maneira saudável, mas isso não poderia ser estendido e permitido ao povo em geral. E Allan Kardec, na codificação, e os espíritos dizem a mesma coisa. Para entrar em relação com os espíritos, tem que haver amor ao ideal do bem, recolhimento, nenhum interesse, nenhuma vaidade, nada com dinheiro, tudo por caridade. Receber a instrução e a moral sublime dos bons espíritos, aprender com eles, auxiliar os espíritos que estão na ignorância e que estão na aflição, auxiliá-los. Tudo isso tem uma técnica. Então, o que Moisés proíbe é a relação com os mortos de uma maneira leviana, de uma maneira comercial, pedindo dinheiro, querendo dinheiro, para satisfazer as paixões humanas. E o Espiritismo, dentro desse tempo, então foi um termo criado em 18 de abril de 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, com 501 questões. O Livro dos Espíritos, como conhecemos hoje, tem 1019. Mas por quê? Porque depois Allan Kardec fez, no dia 1º de janeiro de 1858, o Jornal de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita, que teve 4.000 assinantes espalhados pelo mundo. Desses 4.000 assinantes, 1.000 eram médiuns ostensivos. Desde o primeiro número, ele pediu para essas pessoas escreverem toda a relação que eles tinham com os espíritos. E ele usou esse jornal como um laboratório para pesquisar a vida no mundo espiritual. Então, em vez de ter apenas aqueles 10 médiuns, ele passou a ter mais ou menos 1.000 médiuns ostensivos, espalhados pelo mundo, e cada um com uma cultura, num nível social, com uma influência de um governo diferente, com escravidão, outros países livres. Ele pôde peneirar e pesquisar muito mais e desenvolver, então, o conteúdo doutrinário. Mas a codificação espírita, ela vem com o Chico Xavier, então, na sua produção mediúnica, desenvolver isso. E a palavra mais adequada que eu achei, assim, toda a coleção da vida no mundo espiritual, do Espírito André Luiz, é rasgando véus. Rasgando véus. Porque vem
mostrar tudo aquilo que acontece na reencarnação, como é que é a gestação, a desencarnação, como é que separa o corpo espiritual do corpo carnal, é algo assim fantástico. Bom, nós estamos falando do tempo. Aquele que dá valor ao tempo, consagra o tempo a Deus. Mas, pessoas dizem assim, eu estou sem tempo, eu não tenho tempo para isso. Quantas vezes eu ouvi falar a pessoa, não tenho tempo para ir no centro, não tenho tempo para ir na igreja. Aí, existem o desculpismo e existe um motivo justo. Evidente, se a pessoa tem um parente, está doente, uma pessoa que está em coma, precisa de assistência, que está fazendo uma faculdade, tem um curso, um compromisso, um trabalho. Mesmo assim, existem tantos centros, tantas oportunidades, tantos dias e tantos horários, que é possível atender a todas as necessidades. Isso veio me lembrar, essa questão do tempo, da primeira aula que eu fiz na Universidade Mackenzie, na Faculdade de Direito. Quando eu fiz a Faculdade de Engenharia Civil, na Fundação Armando Álvares Penteado, no último ano, no 5º ano, eu tive uma matéria que me apaixonei, que foi Direito. Fiz a Faculdade de Engenharia, se apaixonou por mim. Mas na verdade eu percebi depois que era o jeito que o professor dava aula, aquele coração, aquele sentimento, aquela coisa, era uma coisa fantástica. Aí eu fiquei pensando, eu vou ver se meu pai deixa eu fazer a faculdade de Direito em vez de ficar trabalhando. Eu só trabalho quando dá tempo. Fazer a faculdade. Ele falou, tudo bem, eu fui lá no Mackenzie, fiz vestibular, né, porque eles disseram, bom, como formado você pode só pedir a vaga. Talvez te matriculem, talvez não. Se você fizer vestibular e passar, você garante. Eu fiz vestibular e passei. Quando eu entrei na faculdade, a primeira aula era Economia Política. Eu fiquei até sonhando, puxa, a primeira aula é Economia Política. E o professor, me lembro tão bem dele, magrinho, com cabelo ruivo, bem crespinho assim, ele não dirigia. E o comentário é que ele tinha ficado num país na África, vários meses lá, ganhando uma fortuna do governo para explicar economia para um lugar que não tinha economia. Então ele tinha uma população enorme, poucas pessoas que se interessavam pelo dinheiro. E ele queria fazer a coisa crescer, mas ninguém queria, pessoas preferiam trocar tudo. Não, ele fazia a coisa, ele trocava isso por aquilo, aquilo por aquilo, vivia como ele queria, não era empregado, não pagava as contas, não pagava imposto, não era empresário, não tinha os confortos, mas o país não crescia, né? Então, esse professor foi contratado para desenvolver o amor à economia. A pessoa fala, não, eu quero ganhar o dinheiro e com o dinheiro eu quero consumir. Quero ter essas coisas, quero viver com o meu tempo diferente. Só que a grande massa não estava nem aí com isso, não queria mudar o jeito de viver. E foi tão interessante porque aquela aula mostrou essa questão do que é preferência, de onde está o seu coração, de como é que você administra o seu tempo. O que fazemos do nosso tempo? Onde é que ele está realmente a nossa preferência número 1? Será que a ocupação do nosso tempo, a preferência número 1, é utilizar o tempo que temos de um modo que nos leve a Deus? Eu não levanto e falo, bom, tenho 24 horas, vou dormir 8, vou me transportar 2, vou higienizar, né? Sobrou tanto para minha livre escolha, depois de ter abastecido o corpo, tal. O que eu vou fazer nesse tempo? E durante essas necessidades que são impreteríveis, como é que é o conteúdo delas? Tenho que me transportar, tenho que me alimentar, tenho que dormir. Mas eu penso nisso, esse tempo ainda assim, eu vou utilizá-lo, vou vivê-lo, pensando que ele é um tempo de Deus, como diz Paulo. Eu faço diferença entre dia e dia. E penso que o tempo é de Deus. Paulo diz assim. Então ele se ocupa. Mas dormindo, claro. Nós vamos deixar o corpo na vida vegetativa, mas vamos como espírito ter uma atividade. Então antes disso, podemos nos preparar, selecionar que tipo de programa vamos ver, pegar um livro, ler uma página, pedir para os bons espíritos nos levarem para estudos, para trabalho. Vai ser muito mais fácil, muito mais provável, durante o sono do corpo, estar realmente usando aquele tempo do sono do corpo carnal como um tempo que leva a Deus.
No Evangelho de Jesus, nós vamos ter duas circunstâncias que falam de tempo, de época, e que mostram, então, o conteúdo que nós estamos vivendo. Jesus, aos 12 anos, entre os doutores, anotado só no Evangelho de Lucas. Todos os anos, os seus pais, José e Maria, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou, o menino Jesus, 12 anos, subiram, conforme de costume, para a festa. Subiram por quê? Porque saíram de Nazaré e foram para Jerusalém, aproximadamente 800 metros acima do nível do mar. Por isso que subiram. Foram de um lugar mais baixo para um lugar mais alto. Depois que passaram os dias da festa, ao voltarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando que Jesus estava na caravana, viajaram o dia inteiro e depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas, como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. No terceiro dia, eles encontraram Jesus no templo, sentado no meio dos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviram estavam assombrados com sua inteligência e suas respostas. E estavam assombrados não só pelo conteúdo, mas também por uma particularidade, porque Jesus tinha 12 anos e não tinha 13. Mas essa particularidade faz tanta diferença. É um ano só, quem tem 12 tem 13, não é tudo mais ou menos a mesma coisa? Não, uma diferença total para os judeus. Por quê? Porque naquela época, o menino desde os 5 anos ia aprender com o pai a lei. O primeiro dever do pai era ensinar o seu filho os 10 mandamentos. E o menino, semanalmente, ia ter, junto com os outros meninos, porque as meninas tinham que aprender o trabalho com as mães, trabalho de casa, o trabalho que as mães faziam. Os meninos aprendiam o ofício dos pais, porém, tinham essa reunião que eles iam aprender a lei de modo oral, dos 5 aos 10. Aí, eles iam aprender a tradição oral. Com 13 anos era maior de idade. A partir dos 13 anos, eles tinham obrigação de viver aquilo, de observar os feriados, observar a lei. Ele era o maior de idade, 13 anos. Jesus estava com 12. Ele estava antes, um ano antes, ele já estava fazendo as coisas da maioridade, já conhecia o conteúdo, já falava com os doutores da lei. Aqueles meninos que eram ricos, ou que eram muito bem dotados, com 15 anos, entravam na escola de doutores da lei em Jerusalém. E ficavam lá, os doutores da lei que Jesus falava. Os doutores da lei. E Jesus com 12, assombrando os doutores da lei, com um ano a menos. Então isso tem um forte impacto para os judeus da época. Quando o viram, ficaram surpresos, e sua mãe, Maria de Nazaré, disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Como quem disse, né, que eles não tiveram bom senso. Como estão me procurando? E aí existem 3 traduções diferentes, embora com conteúdo espiritual muito próximos, mas 3 traduções diferentes. Uma delas é assim: não sabias que devo me ocupar com as coisas de meu pai? Outra delas diz: nas coisas de meu pai é que preciso estar eu. E a que Emmanuel escolheu: não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Emmanuel escolheu: me convém tratar dos negócios de meu pai. Vejam que interessante, que Jesus vinha cumprir a sua missão. Jesus, espírito puro, não erra, perfeição relativa das criaturas. Ele veio cumprir a missão, mas e nós, que estamos evoluindo com erros e acertos? O que nos convém? Nos convém os negócios do Pai. É só Jesus que trata dos negócios do Pai? Cada criatura, cada filho,
dentro do seu contexto, está tratando dos negócios do Pai. Quais são os negócios do Pai? Qual é o negócio de Deus? Nós temos dois pais, né? Tem o Pai, P-A-I, tudo maiúsculo, Deus, e temos o Pai carnal, das coisas terrenas, o Pai de sangue. Então, a Fátima, ela saiu daqui, não sei para onde ela foi. Aí, às vezes, me ligam para ela, cadê o Gino? Ela está tratando dos negócios do Pai. Ela está sempre certa, porque de duas uma, né? Ou eu estou vendo os negócios do meu pai mesmo, tendo que ir lá para São Paulo, ver a construção, os negócios da empresa, na questão da sobrevivência material, tratando dos negócios do pai. Ou estou estudando a doutrina. Fazendo a palestra, eu estou fazendo o quê? Tratando dos negócios do Pai, de Deus. Cada um dos senhores que estão assistindo a palestra estão tratando dos negócios de Deus. Ah, mas eu estou ouvindo a palestra, está tratando, por quê? Porque o negócio de Deus é fazer os seus filhos evoluírem. Deus trabalha continuamente no universo, com o objetivo de proporcionar os meios de evolução de todas as criaturas. Todos os seres inteligentes, todos os espíritos possuem um único destino, a perfeição relativa da criatura, respeitando o livre-arbítrio, deixando errar se quiser, mas ele vai proporcionar a circunstância do sofrimento para aprender, da reparação, uma nova oportunidade. Ou seja, estamos todos nós condenados à felicidade suprema. Todos nós estamos condenados à felicidade suprema, à perfeição relativa. No entanto, vamos ter um mérito. Vai ser por nossas escolhas, pelos nossos caminhos. Cada um faz o seu caminho e todos têm o mesmo destino. O trabalho de Deus, Jesus diz, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Deus trabalha onde? No negócio dele. Cada um de nós não trabalha no seu negócio? Ele trabalha no negócio. E qual é o negócio dele? Porque a matéria se transforma em todo lugar, cria tanta harmonia. O negócio dele é proporcionar os meios, provocar, comandar a evolução de todos os seus filhos, que chegam na vida eterna. Nós ainda só temos vaga ideia a respeito desses graus maiores de evolução e dessa vida de espírito puro e comunhão contínua com Deus. A outra parte que também fala do tempo, né? 12 anos, antes de 12, mais que 12, maior que idade, é a respeito de uma anotação de Lucas e João, no Evangelho de Lucas e João, Jesus em Nazaré. Num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga. Sendo o seu costume, ele levantou-se para ler. Ele foi chamado. As pessoas ficavam sentadas no chão ou nos bancos. Chamam alguém, um dos presentes, dão o livro, o rolo. A pessoa abre o rolo, lê de pé, o respeito à lei, enrola, o rolo é guardado no armário, fica na direção do templo, sempre. Aí a pessoa senta na cadeira e começa a falar sobre aquilo. E as pessoas podiam fazer pergunta, interromper, essa que era a reunião deles. Chamaram Jesus e deram para ele o livro de Isaías, profeta Isaías. E dentro de todo o texto, Jesus escolheu essa parte. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar aos cativos a redenção, restituir a vista aos cegos, libertar os oprimidos e para proclamar o ano da misericórdia do Senhor e o dia da justiça. Tendo enrolado o pergaminho, entregando ao assistente para pôr no armário, sentou-se. Todos na sinagoga olhavam, muito atentos, e ele começou a dizer: hoje, onde entra o tempo aí, né? Hoje, naquele dia, naquela época, naquele período, hoje se cumpriu esta passagem na Escritura que acabais de ouvir. E isso deixou o pessoal atônito, porque essa passagem na Escritura fala do Messias, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque Ele me ungiu. Cristo é igual a Messias. Uma é a forma grega, a outra é a forma hebraica. Messias é igual a Cristo, e significa ungido por Deus. Ele me ungiu.
Mas ele está dizendo, Jesus disse, eu sou o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Essa passagem está em Isaías séculos antes. E esse Messias vem sendo anunciado por Moisés, mais de 1000 anos antes. Então algo que tem 1000 anos de anúncio, há quanto tempo? Séculos de anúncio com o profeta Isaías, falando a respeito do que o Messias iria fazer, dar a vista aos cegos, os paralíticos, levar a luz do mundo. Jesus lê aquilo, né? O dia do Messias, o hoje do Messias, enrola, senta e começa a falar que é ele. Por isso que depois houve aquele alvoroço e tentaram matar Jesus, jogando ele do alto do monte, porque não o aceitavam como sendo Messias. E Jesus veio naquele pequeno espaço de tempo, naqueles 3 anos da sua missão, realizar algo tão notável, tão extraordinário, porque segundo o Espírito Emmanuel, houve uma reunião de todos dos espíritos puros que estavam em torno do sol. Jesus era um deles, e houve uma reunião de um grupo desses espíritos a convite de Deus, em 2 oportunidades. Uma oportunidade foi quando Jesus foi convidado para formar a terra e cuidar da terra até o fim dos seus dias. E a segunda oportunidade foi quando ele iria nascer para trazer o Evangelho. Então vocês imaginam, Jesus ia começando a sua missão, nos 3 anos que iam deixar o Evangelho, essa doutrina que nos leva a Deus, o coração do trabalho de Deus, mostra o caminho nosso para o Senhor, começando em Nazaré como Messias, naquele período. Por isso que, fazendo já outro trailer e último da palestra de amanhã do João Festoso, senão ele vai ficar triste comigo, né? Não é? Ele falava assim para mim hoje no telefone. Mas o que eu fiquei impressionado é a quantidade de vezes que Jesus está ele próprio com o Espírito de Ismael comandando esse processo do Brasil, recebendo o Evangelho. Por que acontecia isso? Porque a gente vê os outros livros, Jesus está, mas a distância humana não dá comensal de Jesus. André Luiz não fica com Jesus para lá e para cá. Os outros grandes espíritos não estão. Como é que esse espírito que vem aqui nesse livro está a cada pouco, várias vezes, recebendo uma atenção e um trabalho direto do Espírito de Jesus? Ele estava assim, perplexo, né? Vendo essa coisa. Eu falei para ele, por quê? Era a continuação. Allan Kardec em Paris fala, mas vai continuar aonde? Aonde é que continuou? Aqui, em Pedro Leopoldo, em Uberaba. A continuação foi a produção mediúnica de Chico Xavier. Então Jesus tinha que comandar com muito rigor, controlar a dedos todos os espíritos que estariam influindo no território do Brasil para manter a unidade territorial e a mesma língua. Distribuir isso que é pátria do mundo, coração do Evangelho. Não tem nada a ver com olhar para a nossa vida social agora e ver roubo da Petrobras, problema de político, misérias humanas, crimes, e falar, mas como que o Brasil pode ser coração do mundo, pátria do Evangelho? Olha a aberração social que é esse país. A pátria do Evangelho é aonde o conteúdo do Evangelho, que começou a ser explicado com Kardec na França, e que disse que ia ter uma continuidade, onde é que ele está continuando? Você acha ele na China? Você acha ele nos Estados Unidos, com aquela interpretação das escolas, proibindo ensinar a lei da evolução das espécies de Darwin? Onde é que está? Bom, vida no mundo espiritual, nosso lar, os nossos últimos minutos. Os prefácios, né? Curso, estudo, quinta-feira. Emmanuel inicia o prefácio. Novo amigo. Embalde os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. E fala do anonimato. O Espírito Emmanuel começa toda a sequência que vai iniciar no livro Nosso Lar, e não inicia assim de qualquer jeito. Fala do tempo. Nós estamos estudando o tempo hoje, né? Imagine que em fins de 1941 o Espírito André Luiz se aproxima de Chico Xavier e fica fazendo um trabalho
para afinar a possibilidade de comunicação entre ele e o Chico Xavier, o médium. 41, o ano de 42 inteiro, e parte do ano de 43, para aí começar o trabalho. Vem a publicação, 1944, e segue os outros livros. Quer dizer, algo, a grosso modo, 2 anos de convívio entre um espírito e um médium, para afinar a sintonia da comunicação no médium Chico Xavier. Se fosse dizer que era comigo, precisava 200 anos e não era possível. No médium Chico Xavier, 2 anos. Olha o cuidado que vem, o rigor que vem, esse conteúdo dessa produção, né? E Emmanuel, que é o guia dele, diz que embalde quer dizer que vocês não vão conseguir, a menos que alguém consiga sendo maior que Emmanuel. Saber quem foi André Luiz? Alguém é maior que Emmanuel? Quem for maior que Emmanuel, fala, eu sei qual foi o médico André Luiz na Terra, nos catálogos humanos, foi esse. Ah, você sabe? Então você é maior que Emmanuel. Né? Porque Emmanuel disse que ninguém consegue. Vocês não vão conseguir, vocês podem olhar no catálogo humano, não vão conseguir. Por que esse nome é André Luiz? Se a gente não consegue saber o nome do verdadeiro médico que morreu e veio trazer a experiência dele, por que o nome é André Luiz? Porque quando Emmanuel apresentou um novo amigo, o Chico Xavier, da mesma maneira que ele está fazendo aqui conosco, ele foi com esse espírito, o espírito Emmanuel, o espírito que vai se chamar André Luiz. Chega para o Chico Xavier, ele está dormindo na casa dele, junto com o irmão dele, num quarto com os dois. E aí ele é despertado, fala, o Chico Xavier está aí e tal. Esse espírito vai ficar com você 2 anos, vamos trazer uma série de notícias da vida no mundo espiritual. Né? E aí Chico fica sentindo aquela apresentação, aquele convívio, fica encantado. O espírito não se dá um nome. E o Chico pergunta, mas e seu nome? E aí o espírito diz, como é que é o nome do teu irmão? Estava no mesmo quarto com ele, estava também falando, o meu irmão, esse é o André Luiz. Aí o espírito diz, então eu serei André Luiz. Quer dizer, é o nome do irmão do Chico, que o espírito escolheu para personificar. Não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas narrativas, passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos, porque, como André Luiz vinha trazer notícias a respeito da vida no mundo espiritual, e quando se rasga esses véus e se pode ver a vida no mundo espiritual, causa uma surpresa enorme. Tanto que ele mesmo, depois de se reconhecer lá, de ser cidadão do nosso lar, a cada pouco ele é surpreendido com as coisas que ele vê, que ele vive. Porque a ideia que a humanidade faz é que os espíritos não fazem nada, ficam olhando os humanos, ficam esperando o tempo de reencarnar, ou ficam num céu, assim, tocando uma harpa além das nuvens, numa contemplação, ou fica sofrendo no inferno, fogo queimando, que não tem atividade, que não compreende que tem um corpo material, que já tinha antes de nascer, que na reencarnação ele sofre uma transformação e perde parte das faculdades, que recupera depois da morte. Então ele vem de uma realidade material, com muito mais diversidade do que essa que nós vivemos. É como alguém que saísse de Nova York, com toda a vida que tem lá, e tivesse que viver em Serra Leoa. Com todo respeito a Serra Leoa, espero que não vá para lá. Não. Imagina só, ele fala, o que eu vim fazer aqui? É a gente sai do mundo espiritual e vem para cá. A gente sai de um lugar que tem muito mais objetos, muito mais diversidade para morar, para se transportar, para se alimentar, para se alimentar, muito mais. Inclusive o nosso corpo espiritual. Quando ele traz alguma coisa dessas informações, ele disse assim, o Emmanuel fala, muitos vão ler e vão dar risada, coisa para criança, ficção espiritual, não vão entender jamais que pudesse existir
esses cenários, esses objetos, essas organizações, essas vidas, esses seres, essas coisas. Afinal de contas, estamos falando do mundo espiritual. Eles só olham, veem estrela, sol, céu, né? André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal, que vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço de terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então, o grande problema que o Saro tem: a terra é oficina, trabalho, negócio. Se não respeitar, não entender as concessões de Deus, morre. E a maior surpresa é a lei de Deus na consciência, é o próprio tribunal. A criatura se vê no céu e se vê que ela se fez, é ela que fez o céu para ela, e ela se vê no inferno e verifica que foi ela que construiu para ela. Não estava construído por alguém, ela foi para esse lugar. Não foi construído por Deus, ela que se construiu, tanto no céu, quanto no inferno, quanto no purgatório. Precisamos, em verdade, de espiritismo e espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Espiritismo, espiritualismo. O que é o espiritualismo? Precisamos conhecer que existe vida além dessa matéria. Espiritualismo, vida depois da morte. Espiritismo, maravilhoso. Como Allan Kardec trouxe essas informações, a codificação, saber a evolução dos espíritos, a causa justa das aflições, o fim útil, as leis morais, todo esse conteúdo da vida no mundo espiritual, a produção mediúnica do Chico Xavier nos traz. Espiritismo, precisamos muito, mas o que mais precisamos de tudo é de espiritualidade, ou seja, é viver isso. Não basta saber, tem que viver. Se um católico que tem condições de compreender a espiritualidade, que existe vida depois dessa vida, ele acreditando em Jesus e pensando nas leis morais que Jesus trouxe, o perdão, a caridade, ele sabe, mas ele tem que viver a caridade, viver o perdão. Aquele que está no espiritismo vai ter um conhecimento com mais esclarecimento a respeito de como funciona a vida espiritual, o nascimento, a morte, a reencarnação, a comunicação com os espíritos. Mas a questão não é só ter esse conhecimento, é viver no bem com esse conhecimento. E Emmanuel termina seu prefácio falando de tempo, de datas. Hoje é 29 de fevereiro. O prefácio de Emmanuel: Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 3 de outubro de 1943. Ou seja, ele também escolhe uma data dele. O que é 3 de outubro? O que é 3 de outubro? Aniversário do nascimento de Allan Kardec. 139 anos era naquela época. Então ele vai escolher um dia que tem um sabor especial. Ele pega o aniversário de nascimento de Allan Kardec, 139 anos, para fazer o prefácio do livro Nosso Lar. Aí vem o prefácio de André Luiz, e ele fala assim: uma existência é um ato. Lembra muito tempo que nós estamos estudando. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro. Ele vai comparando o que é a vida para um espírito e o que é a vida para um homem. O homem que vive 100 anos, um século. Mas o que é isso para o espírito? Na eternidade. Nenhum espírito sabe determinar como foi criado. E não tem fim. Um século de vida carnal é como se fosse um dia. Tudo é tão, parece tão grande para nós. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Ou seja, cada um de nós e todos nós estamos sendo educados por Cristo.
Jesus é o nosso mestre. O próprio Cristo disse: mestre eu sou. Mas ele não está no púlpito, ele não fica no microfone, você não vê o corpo dele. A palavra dele, a lição dele, está continuamente na vida de cada um. Aonde nascemos, com quem vivemos, a dor que sofremos. As lições são sem palavras articuladas, elas acontecem na circunstância da nossa vida. Ele é o Cristo, ele é o mensageiro de Deus, para fazer o quê? Fazer o trabalho de Deus. Mas qual é o trabalho de Deus? Fazer o seu filho, a criatura, evoluir. Mas como é que a criatura evolui se ela tem livre-arbítrio? Ela opta pelo certo e pelo errado, pelo saber e pela ignorância. Quando ela opta pelo saber, oferece a oportunidade de aprender mais, qualifica. Pelo sentimento sublime, mais circunstâncias de aumentar a sublimidade. E quando ela vai pela maldade, circunstâncias de sofrimento, para aprender a não fazer aquilo. Então, a criatura vai na circunstância da sua vida, da sua família, da sua saúde, do seu relacionamento, recebendo a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada ano, a cada século, continuamente uma lição do Cristo de Deus. É um mestre, continuamente nos ensinando. Tudo que nos acontece, podemos refletir o que Deus está me ensinando com essa experiência. Se for algo ruim, aonde eu errei, como eu tenho que corrigir as minhas opções. Se for algo de bom, como perseverar nesse acerto. Emmanuel fala, dia e noite. O que é esse tempo? Como é que nós contamos o tempo? Allan Kardec se refere várias vezes na dificuldade dos espíritos contar o tempo. Tinham espíritos que nunca viveram na Terra. Então chegava aqui, o nosso calendário para eles era coisa do outro mundo, porque era mesmo, eles eram do outro mundo. Não conheciam nada de janeiro, fevereiro. Mas a lei da evolução é igual em todos os mundos. A moral aqui é igual em todos os lugares, a necessidade da reencarnação. E eles vieram de outros mundos, alguns deles, e se comunicaram por Allan Kardec, e tem passagens, inclusive conteúdos de respostas, nas 1019 perguntas, na Revista Espírita aparecem certas matérias. Mas existiram aqueles que também nasceram aqui, viveram a experiência na Terra, mas que já fazia um tempo que eles estavam na Terra, e tinham uma dificuldade em verificar datas, calendários, dias e horas. Nós mesmos, quando viajamos, saímos da nossa rotina. O que acontece? A gente já não sabe se é sábado, domingo, feriado. Pega uma excursão de 40 dias, uma boa agência de turismo, naqueles hotéis maravilhosos, passeios, fica todo dia só passeando, café da manhã, passeio, tal, só o guia falando, conhecendo, tal. Não tem que levar a criança na escola, não tem que pagar a conta bancária, não tem que visitar ninguém, todo dia só mudando de cidade, você já não sabe mais nada. Hoje é sábado, que dia é hoje? Fica tudo perdido lá, né? Nós temos essa experiência. Isso é uma referência. Nós olhamos à noite e vemos dezenas, centenas e milhares de estrelas. E de dia? Só vemos o sol. E onde estão as estrelas? No mesmo lugar, estão lá. São invisíveis. Mas nós contamos o dia pelo movimento da Terra. Fica dia, fica noite, chamamos 24 horas, chamamos um dia. Isso para nós é tempo. De 24 horas forma semanas, meses, forma o ano bissexto, forma o dia de hoje, 29 de fevereiro, justamente para corrigir o movimento da Terra em torno do Sol, ajustar essa divisão que fizemos de 24 horas no dia, 365 dias no ano, aí tem as 6 horas de diferença. Então, para corrigir isso, aí teve que fazer mais um dia a cada 4 anos. Quer dizer, sempre estamos contando, mas isso é uma relatividade do nosso corpo carnal em relação ao modo que vivemos. Mas e o espírito? Como é que o tempo passa para ele? O tempo de espírito é completamente diferente. É questão de evolução. Não é uma questão de passar dias, séculos e anos. Mas fica que Allan Kardec fala várias vezes a questão que os espíritos perdem a noção do tempo. E se vimos que
no livro Caminho, Verdade e Vida, nos seus 1616 estudos do Evangelho. O livro 1, que é a lição 1, Emmanuel se ocupa com a questão do tempo. O tempo aproveitado para nos evoluirmos, crescermos espiritualmente, chegarmos a Deus. Na série do mundo espiritual, que começa o estudo, nosso lar, na quinta-feira, 15 horas da tarde, com a Fátima, o Cícero, o audiovisual, as vozes, estamos precisando de um homem para fazer as vozes do Ulisses, né? Como é que André Luiz inicia a lição número 1, o capítulo número 1, nas zonas inferiores? Depois da sua morte, eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Novamente o tempo. A noção de espaço evaíra-se de há muito. Ele sabia que tinha desencarnado, mas já não tinha mais condição de reconhecer tempo e espaço. Reconhecia agora a esfera diferente, erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Segundo os editores, poalha, poeira que leve, que se mantém suspensa no ar. Porque ele deixava esta realidade material para viver a realidade material que ele se encontrava, material, depois da morte. Tendo perdido a ideia de tempo, tendo perdido a ideia de espaço, mas se vendo numa nova realidade material e reconhecendo o que eu fiz do tempo enquanto estive vivo. Tudo aquilo que eu precisava saber e não soube, tudo aquilo que eu precisava fazer e não fiz, que agora sofro as consequências. E nos adverte em nossa reflexão final: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Pensemos e levemos com muito carinho isso no coração, nesse tempo que Deus nos concede em sua misericórdia divina, nesta passagem na terra. Temos que acender as nossas luzes antes da grande sombra. Temos que buscar a verdade antes que a verdade nos surpreenda. Temos que suar agora para não chorar depois. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.